Bom, pessoal, de volta para darmos continuidade ao nosso curso, A Jornada Interior, ainda falando sobre mitos e contos, mas na verdade eu deixei essa aula já para a gente começar a falar sobre os contos de fada. Para isso, eu vou utilizar um trecho do livro Aion, do Jung, que ele vai falar o que ele entende, né, o que ele define os contos de fadas. Qual é a relação dos contos de fada com a psique humana, né, com o indivíduo? E aí ele fala: os contos de fada e o mito expressam processos inconscientes e sua narração produz sempre um revivecimento e uma recordação de seu conteúdo, operando, consequentemente, uma nova ligação entre a consciência e o inconsciente. É sobretudo um médico que sabe o que significa a separação entre essas duas metades da psique. Ele a conhece sob o nome de dissociação da personalidade, que é a origem de todas as neuroses. A consciência vai para a direita e o inconsciente para a esquerda. Como é impossível unir os contrários em seu próprio nível, não há um terceiro termo, é preciso encontrar um terceiro elemento de ordem superior no qual as partes possam encontrar-se. Como o símbolo provém tanto da consciência como do inconsciente, ele é capaz de unir ambas as partes. O caráter antitético, ou seja, que encerra a antítese, que encerra os contrários, é ideal deles devido à sua forma. Corresponde ao caráter antitético emocional de sua luminosidade. Ou seja, os contos de fadas, assim como os mitos, eles agem como pontes, como ligações entre a parte consciente da personalidade e a parte inconsciente. E aqui a Von Franz vai dizer o seguinte em seu livro A Interpretação dos Contos de Fadas. Ela fala que o conto de fada ele é uma expressão mais pura e mais simples dos processos psíquicos do inconsciente coletivo do que os mitos, porque os mitos eles têm uma elaboração maior da parte consciente. Nos mitos são acrescentados elementos culturais daquela nação, daquele povo, né, naquele momento que surgiu o mito. Nos contos de fada não existe tanta elaboração assim, por isso eles se tornam mais puros e mais simples. Então ela fala o seguinte: contos de fadas são a expressão mais pura e mais simples de processos psíquicos do inconsciente coletivo. Consequentemente, o valor para a investigação científica do inconsciente é sobejamente superior a qualquer outro material. Ou seja, ela falando que os contos de fada existe um valor superior, né, desse material dos contos de fadas. Eles representam os arquétipos na sua forma mais simples, plena e concisa. Nesta forma pura, as imagens arquetípicas fornecem-nos as melhores pistas para a compreensão dos processos que se passam na psique coletiva. Nos mitos, lendas ou qualquer outro material mitológico mais elaborado, atingimos as estruturas básicas da psique humana através de uma exposição de material cultural, mas nos contos de fadas existe um material cultural consciente muito menos específico. Consequentemente, eles espelham mais claramente as estruturas básicas da psique. Bom, ela também vai falar o seguinte, que assim como nos mitos, o herói dos contos de fadas, ele é uma figura arquetípica. O herói e a heroína nos contos de fadas também são figuras arquetípicas. Ou seja, existe uma distinção de que o herói, ele não é o ego, ele é uma figura arquetípica. Se quisermos estudar as estruturas básicas da psique humana, é preferível estudar o conto de fadas do que a lenda, ou seja, que o herói e a heroína não são indivíduos, mas figuras arquetípicas. Examinamos qual figura preenchia o papel de herói no conto de fadas e chegamos à conclusão de que é impossível fazer uma comparação do herói com o ego do ser humano. No conto de fadas, o herói representa antes aquele aspecto do si mesmo que está envolvido na construção do ego em sua manutenção e ampliação
e também um modelo padrão arquetípico para o tipo correto de comportamento. Ou seja, o herói no conto de fadas, ele representa aquele aspecto do si mesmo, do centro, né, da personalidade total, aquilo que Jung chamou de self, de si mesmo. Lembrando que o si mesmo, ele é o centro da totalidade da personalidade, incluindo nessa personalidade ambas as partes, a parte consciente e a parte inconsciente. Bom, aqui ela fala que o herói, ele é um modelo e padrão arquetípico para o tipo correto de comportamento. Mas aí se faz a pergunta, mas então, qual é o tipo certo de comportamento, né? Existe um tipo certo de comportamento humano? E aí ela responde: essa é uma das dificuldades dos contos de fada, já que eles são tão genuinamente convincentes que ninguém os questiona. Obviamente, o comportamento do herói não se harmoniza com os padrões individuais comuns. Ele pode ser estúpido, ingênuo ou cruel e usar todas as espécies de ardis e estratagemas que condenaríamos. Mas seja como for que se comporte, temos ainda assim a sensação de que ele está certo. Ou seja, as atitudes do herói nos contos, assim também como nos mitos, né? Ele faz coisas que nós condenaríamos, por exemplo, matar, degolar, enfim, decapitar, por exemplo. E são atitudes que nós condenaríamos. Mas ela fala, seja como for que ele se comporte, nós temos a sensação de que ele está certo. E aí ela continua, portanto, essa certeza talvez possa ser mais bem definida como o que está em completo acordo com a totalidade da situação. Nunca podemos dizer, está certo, os salteadores devem ser mortos e as bruxas têm de ser burladas, pois é sempre possível encontrar outras histórias em que isso não acontece. Logo, nenhuma receita é possível. Podemos apenas dizer que nesta história é óbvio desde o começo que o herói faz a coisa certa, embora ninguém possa conjecturar o que ele fará a seguir, pois o que o herói faz é sempre uma surpresa. Portanto, essa forma de se chegar à possibilidade certa é algo muito mais primitivo do que uma atitude intelectualmente correta. Emana das profundezas da personalidade e está de acordo com si mesmo. Assim, ilustra um fato que também podemos observar em situações individuais psicologicamente difíceis, a saber que não existe resposta convencional para um complexo individual. Ou seja, a questão de aparecer algumas coisas que nós não concordaríamos nos mitos e nos contos, né, as atitudes, enfim, a questão de matar, de fazer coisas que intelectualmente, para a mente consciente, estaria errado, isso estaria errado, ela fala que isso tem mais a ver com algo primitivo, ou seja, uma atitude que emana das profundezas da personalidade e está de acordo com si mesmo. Bom, a gente já viu que, mesmo que ocorra essas, digamos, essas atitudes, ações do herói, a gente sabe que são simbólicas. O matar, às vezes, significa um subjugamento, né, daquela força instintiva, de uma força animal, uma força dinâmica do inconsciente. Por isso que ela fala aqui que a atitude, ela tá correta não pelo fato do nosso intelectualismo achar que isso realmente deveria ser assim, mas muito mais a atitude dele está relacionada com algo que é mais primitivo, que emana das profundezas da personalidade e está de acordo com si mesmo, ou seja, com a totalidade da personalidade humana. Usualmente, um paciente que entra em análise tentou de tudo que podia em geral ser feito na sua situação consciente. E defrontamos-nos, portanto, com a questão crítica que nos é deixada pela sociedade de descobrir o que a pessoa em sua situação particular deveria fazer. Nesse caso, podemos dizer que o comportamento certo
pode ser descrito como aquele que está de acordo com a totalidade da personalidade psicológica. A situação nos contos de fadas é semelhante, porquanto pode ser afirmado que o herói e a heroína representam modelos para um funcionamento do ego em harmonia com a totalidade da psique. Existem modelos para o ego saudável, um complexo do ego que não perturba a estrutura global da personalidade, mas que normalmente funciona como seu órgão de expressão. Ou seja, a questão da atitude correto, do comportamento certo, vai estar ligado muito mais a essa questão do complexo do eu, do ego, dele estar em completa, digamos, harmonia com a totalidade da personalidade, ou seja, com a totalidade da psique. Um ego que perturba o inconsciente, ou seja, que reprima, por exemplo, né, o inconsciente, não é um ego saudável. O ego aqui ele deve funcionar mais como um órgão de expressão da totalidade da psique, ou seja, da totalidade da personalidade humana. Por isso ela fala que o herói, nos mitos e nos contos de fadas, tem essa função de nos recordar o tipo correto de comportamento em harmonia com a totalidade do ser, ou seja, em harmonia com a totalidade do ser humano. Bom, sobre essa questão do homem, do complexo do ego, do eu, né? Ele agir contrariamente ou em desconformidade com o inconsciente, é justamente porque o homem tem uma capacidade maior do que os outros animais de concentração, né? Aí ela dá um exemplo sobre essa questão do ego agir ou não em harmonia com o inconsciente, com a totalidade da personalidade. Ela diz o seguinte: comparado com outros animais de sangue quente, o ser humano é ímpar na medida em que desenvolveu uma forma específica e focalizada de consciência que não será encontrada em outros seres, pelo menos neste planeta. Os animais parecem estar limitados a seus padrões de comportamento no grau muito mais elevado, frequentemente até o ponto de destruição. Por exemplo, os lemingues, que são pequenos roedores da região ártica, parecidos com os ratos do mato e também com os esquilos, como tantos outros animais, tendem a formar grupos de tempos em tempos e a migrar. Obviamente, a natureza dotou esses animais com esse impulso instintivo, compelindo-os a mudarem seus lugares de alimentação e a não comer tudo num só lugar. Esse instinto de migração é tão forte que eles seguem em frente, penetrando até mesmo no rio onde se afogam. São incapazes de parar de mudar de rumo. Assim, os animais não podem desligar desse padrão de comportamento, ainda que ele possa destruí-los. O ser humano, entretanto, possui uma capacidade muito maior de adaptabilidade e pode viver em todos os climas do mundo inteiro em condições para as quais não foi preparado ao nascer. E acho que aqui vem a chave do que ela quer dizer. Ela diz: mas para tanto, é, ele, né, ou seja, o ser humano, teve de pagar um preço muito alto, pois por meio dessa adaptabilidade muito maior e da capacidade de contrariar seus próprios instintos animais, o ser humano está apto a reprimir esses instintos a tal ponto que se torna neurótico e sua personalidade como um todo pode deixar de funcionar. Esse é o pesado preço que o homem paga por sua liberdade. Dessa maneira, o ego humano também se defronta com a tentação de se desviar a tal ponto dos instintos que dificuldades podem surgir. Logo, é tremendamente importante para a consciência humana ter um modelo em mente, um padrão de como o ego pode funcionar de acordo com o resto das condições instintivas. O herói, nos mitos e nos contos de fadas, tem essa função de nos recordar o tipo correto de comportamento em harmonia com a totalidade do ser humano. O fato de que existem muitas possibilidades só nos mostra a dificuldade da tarefa.
Bom, eu acho que nesse trecho ficou bem claro que como que o complexo do eu, o ego, ele é capaz de reprimir até mesmo instintos naturais, instintos que seriam, digamos assim, favoráveis para uma vivência em harmonia com a totalidade da personalidade humana que ele é. Quando o indivíduo ele se confronta com o inconsciente, é aí que ele vai perceber o quanto que ele reprimiu, né, de coisas, de situações e de partes da personalidade, e que essas partes elas meio que se criaram como uma forma de monstro, né, no inconsciente, ou seja, aquilo que foi reprimido tomou outras formas no inconsciente. E quando aparece no confronto com o inconsciente, aparece como uma forma monstruosa. Por quê? Porque houve ali uma repressão muito grande em relação da parte consciente da personalidade com um conteúdo inconsciente. Bom, outra coisa que a Von Franz também vai dizer é que os contos de fada, eles enfatizam processos psíquicos inconscientes. E aí ela vai dizer o seguinte em relação a isso: depois de trabalhar muitos anos neste campo, cheguei à conclusão que todos os contos de fada tentam descrever apenas um fato psíquico, mas este fato é tão complexo, difícil e distante de se representar em seus diferentes aspectos que centenas de contos e milhares de versões, como variações musicais, por exemplo, são necessárias até que esse fato desconhecido penetre na consciência, sem que isso consiga exaurir o tema. Este fato desconhecido é o que Jung chama de self, que é a totalidade psíquica de um indivíduo e também, paradoxalmente, o centro regulador do inconsciente coletivo. Cada indivíduo e cada nação tem suas próprias formas de experienciar esta realidade psíquica. Diferentes contos de fada fornecem quadros de diferentes fases dessa experiência, ou seja, dessa experiência do self, né, da totalidade da personalidade. Aí ela vai dizer, algumas vezes eles se atêm mais nos primeiros estágios em que lidam com a experiência da sombra, apresentando somente um pequeno vislumbre do que vem depois. Outros contos enfatizam a experiência de ânimos e ânima e das imagens do pai e mãe por trás deles, não se fixando no problema anterior da sombra, nem no que viria a seguir. Outros enfatizam o tema do tesouro inacessível ou inalcançável e das experiências centrais. Em termos de valor, não há diferenças entre esses contos, porque no mundo arquetípico não há hierarquia de valores pela simples razão de que cada arquétipo é, na sua essência, somente um aspecto do inconsciente coletivo, ao mesmo tempo que representa também o inconsciente coletivo como um todo. Ou seja, ela fala que existem vários contos de fadas. Alguns vão enfatizar, por exemplo, a questão da sombra, ou seja, a experiência da sombra, que já é o começo, né, do processo ali dessa totalidade da personalidade humana, quando o indivíduo passa a se conhecer, ao autoconhecimento dessa totalidade que começa pela sombra. Outros contos de fadas, por exemplo, vai enfatizar a questão do ânimos e da ânima. Por exemplo, até mesmo na questão da figura dos pais, né? Da ânima e do ânimos atrás dessas figuras dos pais. Outros contos, por exemplo, vai enfatizar a questão do tesouro inacessível e inalcançável. Seja qual for a parte ou o estágio em que cada conto ele aborda, ele enfatiza, ela fala que não existe uma hierarquia. Por exemplo, se existe um conto e ele enfatiza mais a sombra, mas existe um outro conto que enfatiza mais o tesouro inacessível, não significa dizer que este último ele é hierarquicamente superior ao da sombra. Ou seja,
No mundo arquetípico não há hierarquia de valores, pela simples razão de que cada arquétipo é, na sua essência, somente um aspecto do inconsciente coletivo. Ao mesmo tempo, ele também representa o inconsciente coletivo como um todo. Então, se a pessoa ela tiver consciente apenas da sombra por enquanto, ali a sombra ela pode já representar algo como um todo para ela, mesmo que ainda não tenha chegado o outro estágio, que é o estágio da ânima e do ânimos, né, que vem logo depois. Então, assim, é uma questão de compreender que não existe hierarquia e que tudo faz parte, né, que todos os processos, as etapas fazem parte desse processo do indivíduo pela integração da sua totalidade, né, da sua personalidade humana. Bom, aqui eu trouxe várias partes de alguns contos, apenas como exemplo do que a gente pode observar como que o conto de fada ele enfatiza certo processo do inconsciente, certa fase, certo estágio desse processo de integração da totalidade da personalidade, do autoconhecimento, né? Por exemplo, no conto da Bela Adormecida, o Ânimos, que é o príncipe, né, ele aparece na forma mais elevada. Nesse caso, o Ânimos aqui, ele cumpre o papel não daquele Ânimos a princípio, né, perturbador, mas ele se apresenta aqui como uma função de relacionamento com o inconsciente. O Ânimos aqui na forma do príncipe, ele aparece na forma mais elevada, despertando a alma feminina do sono da matéria, ou seja, do sono do inconsciente. Por isso que quando eu via o trecho da reportagem, da entrevista da personagem da Branca de Neve, desse novo filme que saiu, dela falando que o príncipe era algo perseguidor, eu falei assim, eu falei, oh meu Deus, eu pensei comigo, é uma pena, né, ela pensar assim, porque ela perdeu o sentido simbólico do conto, né, do conto de fado, que ele representa, né, em seu aspecto simbólico. Bom, aqui nós temos um outro exemplo desse ânimos, agora de uma forma diferente, mas também se trata de uma integração, né? Quando diz no livro O Homem e seus Símbolos, um grande número de mitos e contos de fada conta a história de um príncipe transformado por feitiçaria em animal ou monstro, que é redimido pelo amor de uma jovem, processo que simboliza o processo de integração do ânimos na consciência. Bom, aqui se trata do conto de fadas da Bela e a Fera, e olha só o que o Homem e seus Símbolos diz, né, o livro. Nesta história, ao elucidarmos todo o seu simbolismo, verificaremos que a Bela representa qualquer jovem ou mulher envolvida numa ligação afetiva com o pai, ligação que só não se estreita mais devido à natureza espiritual do sentimento que os une. Sua bondade está simbolizada na encomenda de uma rosa branca, mas por uma significativa distorção no sentido do pedido feito, a sua intenção inconsciente coloca o pai e ela sob o domínio de uma força que não expressa apenas bondade, mas bondade misturada à crueldade. É como se ela desejasse ser salva de um amor que a mantém virtuosa, mas em uma atitude real. Ou seja, inconscientemente é como se a Bela quisesse ser salva dessa ligação que ela tem, né, com o pai, uma ligação afetiva que impede dela viver outras coisas, por exemplo, né? A história pode simbolizar perfeitamente a iniciação de uma jovem, isto é, a sua liberação dos laços paternos para encontrar o lado animal erótico da sua natureza. Até que isto se realize, ela não consegue ter um verdadeiro relacionamento com um homem. Desta maneira, liberta-se a si e à imagem que faz do homem, das forças repressivas que a envolvem.
tomando consciência da sua capacidade de confiar no amor como um sentimento onde natureza e espírito estão unidos no mais elevado sentido destas palavras. O verdadeiro processo de individuação, isto é, a harmonização do consciente com o nosso próprio centro interior, o núcleo psíquico ou self, em geral começa infligindo uma lesão à personalidade acompanhada do consequente sofrimento. Este choque inicial é uma espécie de apelo, apesar de nem sempre ser reconhecido como tal. Ao contrário, o ego se sente tolhido nas suas vontades ou desejos e geralmente projeta essa frustração sobre qualquer objeto exterior. Isto é, o ego passa a acusar a Deus ou a situação econômica, ou o chefe ou o cônjuge como responsável por esta frustração. Ou seja, pessoal, em outras palavras, quando o ego ele não consegue ter uma harmonização interior, ou seja, não consegue ter um equilíbrio com a personalidade total que ele é, quando existe partes ainda desconhecidas e reprimidas do eu, nesse caso o indivíduo ele se sente frustrado e aí, consequentemente, essas partes que ele desconhece em si, que muitas foram reprimidas, outras sequer foram tornadas conscientes, nunca foram tornadas conscientes, ele tende a projetar essas partes nos outros, ou seja, tende a projetar num objeto exterior. E aqui entra a questão da imago do objeto, como a gente já estudou. Por isso existe um conflito muito tremendo para que o indivíduo ele possa tomar consciência, né, tomar posse dessas partes que são projetadas no mundo exterior. Algumas vezes tudo parece bem externamente, mas no íntimo a pessoa está sofrendo de um tédio mortal que torna tudo vazio e sem sentido. Muitos mitos e contos de fada descrevem simbolicamente esse estágio inicial do processo de endividação, quando contam histórias de um rei que ficou doente ou envelheceu. Observamos nos mitos que a magia ou talismã capaz de curar a desgraça de um rei ou de seu país é sempre alguma coisa muito peculiar. Em um determinado conto, por exemplo, pode ser um melro branco ou um peixe com um anel de ouro nas guelras, os elementos necessários para a recuperação da saúde do rei. Em outro, o rei vai precisar da água da vida, ou dos 3 cabelos dourados da cabeça do diabo, ou ainda da trança dourada de uma mulher. E depois, naturalmente, da dona da trança. Seja ele qual for, o remédio para afastar o mal é sempre único e difícil de ser encontrado. Acontece exatamente o mesmo na crise inicial que marca a vida de um indivíduo. Procura-se algo impossível de achar ou a respeito do qual nada se sabe. Em tais momentos, qualquer conselho bem intencionado e sensato é completamente inútil. Conselho para que a pessoa seja mais responsável, para que tome umas férias, para que não trabalhe tanto ou para que trabalhe mais, para que tenha maior ou menor contato humano ou que arranje um passatempo. Nada disto traz ajuda à pessoa, a não ser excepcionalmente. Só há uma atitude que parece alcançar algum resultado: voltar-se para as trevas que se aproximam sem nenhum preconceito e com a maior singeleza e tentar descobrir qual o seu objetivo secreto e o que vem solicitar do indivíduo. Ou seja, em outras palavras, quando ocorre uma crise inicial que marca a vida de um indivíduo, nada daquilo que é externo pode ajudá-lo. Não nesse exemplo aqui que ele dá, né? Ou seja, de que nada daquilo que é exterior pode ajudá-lo. Às vezes, a única saída que o indivíduo tem é realmente confrontar-se, ou seja, é voltar-se para as trevas e tentar descobrir o que ela tem, né? Qual é o objetivo secreto que ela vem solicitar do indivíduo, ou seja, qual é o sentido dessas trevas, desse apelo, né, desse mundo interior.
propósito secreto destas trevas que se avizinham geralmente é tão invulgar, tão especial e inesperado que, via de regra, só se consegue percebê-lo por meio dos sonhos e das fantasias que brotam do inconsciente. Se focalizarmos nossa atenção sobre o inconsciente sem suposições precipitadas ou rejeições emocionais, o propósito há de surgir no fluxo de imagens simbólicas do maior proveito, mas nem sempre. Algumas vezes aparece inicialmente uma série de dolorosas constatações do que existe de errado em nós e em nossas atitudes conscientes. Temos então que dar início a este processo engolindo toda a sorte de verdades amargas. Ou seja, a pessoa aqui fala claramente sobre esse confronto com o inconsciente, ou seja, de o indivíduo se sujeitar ao inconsciente de forma não preconceituosa e ver o que o inconsciente tem a lhe mostrar. Claro que ele fala aqui que nem sempre as imagens que vai surgir do inconsciente para o indivíduo, por exemplo, nos sonhos, são imagens agradáveis, né? Algumas vezes vai aparecer inicialmente uma série de dolorosas constatações daquilo que existe de errado em nós. O exemplo disso é a nossa sombra, né? Ou seja, quando a sombra ela se apresenta, a gente tem que, digamos, suportar as verdades que a sombra ela traz, porque só assim o indivíduo vai conseguir integrar essa parte da personalidade humana. Bom, aqui eu trouxe um trecho dos contos de fadas para a gente ter um olhar simbólico. Por exemplo, no conto de fadas da Chapeuzinho Vermelho, a floresta ela representa o inconsciente. Bom, quando a Chapeuzinho adentra a floresta para levar a cesta de frutas, de doces, enfim, para a sua avó, essa questão de adentrar na floresta representa o inconsciente, a floresta representa o inconsciente. É como se o indivíduo estivesse passando pelo processo de confronto, né, com o inconsciente, de integração da sua personalidade total. A vovozinha da Chapeuzinho Vermelho representa aquela sabedoria que reside no inconsciente, ou seja, a vovozinha que mora na floresta representa aquele aspecto da sofia dos gnósticos, ou seja, da sabedoria que reside, que mora no inconsciente. É o aspecto positivo da mãe. O lobo é o aspecto negativo do inconsciente, que também se encontra, né, na floresta, que se encontra também no inconsciente, que vive na floresta. A Chapeuzinho Vermelho pode então representar o próprio indivíduo que busca essa sabedoria, né? A sabedoria, a sofia, né? Dos gnósticos, busca essa sabedoria, essa binar, né? Da cabala no inconsciente, porém tem que passar pelo processo de confrontação com o inconsciente, onde não só vai encontrar essa sabedoria, mas primeiramente encontra o aspecto negativo, que é o aspecto da sombra, ou seja, é a luta do herói, né, contra o dragão, né, para não ser devorado pelo inconsciente. Bom, aqui eu trouxe exatamente um trecho do conto de fadas escritos pelos irmãos Grimm, onde a gente pode ver com mais detalhe o que aconteceu quando o lobo, né, que é esse inconsciente, devorou tanto a vozinha como depois devorou a própria Chapeuzinho Vermelho. Então o caçador disse: Eis que te encontro aqui, seu pecador de uma figa, disse ele. Há muito que tenho te procurado. Então, quando o caçador estava para atirar no lobo, lhe ocorreu que este devia ter devorado a avózinha e que ela ainda podia ser salva. Então ele não atirou, mas pegou um par de tesouras e começou a cortar a barriga do lobo que estava dormindo. Quando ele tinha feito 2 cortes, viu surgir Chapeuzinho Vermelho. E quando fez mais 2 cortes, a pequena menina saiu gritando: Ah, como estava assustada!
como estava escuro dentro do lobo. E em seguida a velha avózinha também saiu, porém mal conseguia respirar. Chapeuzinho, todavia, trouxe rapidamente grandes pedras com as quais eles encheram a barriga do lobo. Quando ele acordou, quis fugir correndo, mas as pedras eram tão pesadas que imediatamente caiu morto. Ou seja, nesse trecho a gente percebe que tanto a vozinha como a Chapeuzinho Vermelho foi devorada. O tema devoração, ele é muito comum na questão dos mitos também, né, que significa o devorar do inconsciente. É quando a consciência ela submerge, né, a parte consciente da personalidade, submerge no inconsciente, né, nesse confronto com o inconsciente, né, nesse conflito que o indivíduo vai ter que, ao se voltar para as trevas, ter que enfrentar, é o tema da devoração, que a gente encontra também no mito da baleia, né, onde o herói é devorado pela baleia e fica ali um tempo, né, num calor imenso, né, dentro da baleia. Portanto, pessoal, dá para a gente ver claramente o simbolismo da floresta, que significa o adentrar no inconsciente, né? O adentrar desse do rei que está doente, né? A mesma coisa do rei que está doente e que precisa voltar-se para as trevas, para o interior, né? Que a princípio é assustador esse confronto, né? Da consciência com o inconsciente. O lobo, como a gente dá para perceber também, ele representa aquele aspecto sombrio do inconsciente. Pode representar a sombra tanto do indivíduo como também uma sombra coletiva, né, que o indivíduo tende a enfrentar. A sombra no seu aspecto coletivo, ela seria a sombra do si mesmo, ou seja, daquele aspecto que foi negado, é, daquele aspecto sombrio, né, do si mesmo, do self, ou daquilo que nós chamamos também de Deus, né, foi negado, o aspecto sombrio, ele se encontra no inconsciente e, consequentemente, também deve ser enfrentado. Ou seja, em alguns livros do Jung e da Von Franz, representa que o aspecto sombrio do si mesmo, do arquétipo do si mesmo, vai se apresentar de forma muito tenebrosa, muito sombria, em formas até mesmo de animais nos sonhos, ou seja, uma forma monstruosa, porque nunca foi reconhecido nem sequer pela coletividade. Ou seja, o aspecto sombrio sempre foi relegado ao inconsciente, foi relegado a viver nas trevas, no submundo. Então, esse aspecto ele adquire essa forma, né, devido à coletividade, por exemplo, que foi vivido no cristianismo, a separação, né, daquilo que era luz no simbolismo de Cristo e daquilo que era o diabo no simbolismo do aspecto sombrio foi relegado para o mundo, para o submundo, para o mundo das trevas. Ou seja, esse aspecto que foi negado, que foi relegado ao inconsciente, às trevas, pode ser representado pelo lobo. Uma vez que o homem, como ser total, projeta uma sombra, não foi por nada que o quarto foi separado dos três e banido para o reino do fogo eterno. Bom, aqui eu devo explicar sobre esse quarto, né, que foi separado dos três, banidos para o reino do fogo eterno. De forma muito resumida, eu vou falar aqui. Jung comenta nos livros que existe um arquétipo, e esse arquétipo é um quaternio, que representa a totalidade da personalidade, ou a totalidade. Seria, digamos assim, a totalidade do uno representado em partes. Isso pode ser, por exemplo, visto nos quatro símbolos dos evangelistas que a gente vê ali, que são quatro, são três animais, na verdade, e um que é o aspecto humano. Então, desde os primórdios dos tempos, Jung fala que o quarto não foi reconhecido.
Somente 3 eram reconhecidos geralmente, mas eles sempre existiram, tanto é que existem eles nos símbolos, não só nos símbolos, como por exemplo, os 4 pontos cardeais, ou os 4 elementos que a gente já conhece, água, ar, fogo e terra, mas na psique humana, um deles não foi reconhecido, foi banido, foi separado, foi dividido, ocorreu uma cisão. Esse que foi banido é chamado de o quarto. Ele foi banido para o reino das trevas, para o reino do fogo eterno. E ele é que se tornou o aspecto sombrio da totalidade. Ou seja, se a gente trazer aqui uma analogia, seria o aspecto sombrio de Deus que não foi reconhecido e foi separado. É o diabo, enfim, né, em algumas tradições. Ou seja, no nosso exemplo, no nosso olhar simbólico do conto de fadas da Chapeuzinho Vermelho, o lobo representa esse quarto, que foi separado e banido para o reino do fogo eterno. Por isso que ao entrar na floresta, ao adentrar para, digamos, o indivíduo ter uma consciência da sabedoria que reside, a vozinha que reside no inconsciente, que na Cabala é representada por Binah, o indivíduo vai ter que se defrontar com esse aspecto sombrio do quarto que não foi reconhecido, né, que foi rechaçado, digamos assim, que foi banido para o reino do fogo eterno. Bom, pessoal, agora adentrando na Branca de Neve. Bom, a cena específica do conto de fadas em que a rainha conversa com o espelho e sempre vê a sua imagem refletida, mas aí quando ela pergunta quem é a mais bela, e aí o espelho mostra a Branca de Neve, enfim, essa cena específica do espelho representa aquele aspecto do inconsciente que projeta e vê sua imagem refletida nos objetos exteriores, ou seja, na imagem do objeto no mundo material. Ou seja, enquanto a parte consciente da personalidade ela se mantém inconsciente da sua personalidade total, essas partes desconhecidas do eu são projetadas no mundo exterior, ou seja, são refletidas no mundo externo, no mundo material. Quando isso acontece, sempre a imago do objeto vai ser uma imagem perfeita, porque é como se a alma ela estivesse projetando partes dela, né, no mundo exterior para que o eu consciente pudesse ver. Mas tanto o eu consciente como a alma parecem em si inconscientes, ou seja, é aquele aspecto do demiurgo que cria coisas imperfeitas. Por isso que a pessoa ela sempre está buscando fora algo que possa preencher o vazio interno dela. Mas a gente sabe que esse vazio não é preenchido com coisas externas. Aparentemente pode ser preenchido momentaneamente, mas logo que se passa aquele momento de euforia, de sensação, né? A pessoa se vê novamente naquele estado de, digamos, de vazio interior, ou seja, de que sempre está faltando algo, ou seja, a pessoa não se sente completa, é como se faltasse algo, algo para completar. Ou seja, pessoal, nesse aspecto específico dessa cena, representa a projeção do inconsciente sempre buscando fora aquilo que só pode ser encontrado dentro, ou seja, né, sempre buscando nos reflexos do mundo exterior aquilo que só pode ser encontrado no mundo interior. Então, a rainha, no conto da Branca de Neve, também representa o aspecto sombrio do inconsciente, é aquele aspecto da mãe terrível. Tanto é que ela pede o coração de Branca de Neve para o caçador. O coração é a sede das emoções e dos desejos. É por onde o aspecto do inconsciente, ou seja, esse demiurgo, né, projeta e cria as coisas imperfeitas. É através da sede das emoções, dos desejos da pessoa. Ou seja, o indivíduo é através das emoções e dos seus desejos
que ele sempre acha que vai encontrar no mundo exterior aquilo que só pode ser encontrado no mundo interior. Corroborando com isso, eu encontrei um trecho no livro Psicologia e Alquimia que diz o seguinte: isto porque a região do coração representa uma primitiva localização da consciência, além de abrigar em nível mais elevado os pensamentos emotivos, e é os conteúdos que ainda permanecem sob forte influência do inconsciente. Ou seja, o coração ele representa uma primitiva localização da consciência, onde a consciência ela ainda permanece ainda num estágio, digamos assim, meio primitivo, ainda em uma participação mística com as coisas, com o mundo material, né? Com o mundo exterior. Bom, outra coisa que a gente pode ver também no conto da Branca de Neve é que existe ali o caminho do opus, ou seja, da obra alquímica, fazendo uma analogia com a alquimia. Porque a Branca de Neve, ela entra na floresta, de novo, que é a questão da floresta, né, como inconsciente, né, a floresta negra ou a floresta proibida, representa a descida ou o contato com o inconsciente, ou seja, o contato do indivíduo com o seu inconsciente. A princípio, quando ocorre essa descida ao inconsciente, o confronto com o inconsciente, a princípio tudo se mostra ameaçador e assustador quando o indivíduo tem pela primeira vez esse contato com essa parte da alma que se apresenta de forma obscura, desconhecida, mas que depois, conforme o inconsciente vai sendo integrado, percebe que esse aspecto assustador, que é representado pelos olhos ali, né, os olhos que aparecem na floresta ali, assustando a Branca de Neve, aqueles olhos terríveis, na verdade eles representam os olhos dos animais. Não são olhares terríveis como se mostrava antes, mas são animais dóceis, ou seja, são representações de partes integrantes da personalidade do indivíduo, são instintos naturais que foram reprimidos, né? Mas que eles são naturais, eles são partes da personalidade, eles não são, digamos assim, maus, né? A ponto de o indivíduo ter medo, sentir medo deles, eles vão se apresentar inicialmente de forma obscura, porque é algo desconhecido, que a mente não conhece, né? É algo que o indivíduo, muitas das vezes, reprimiu. Mas como Jung também vê que no inconsciente não existe somente aquilo que foi reprimido, né? Existem coisas que ainda vão se tornar conscientes, que nunca foram conscientes, que também se apresentam de formas assustadoras para o indivíduo. Então, existe um processo para que aquilo que se torna a princípio assustador, depois vai se tornando algo como que não tão assustador assim, né? Mas algo mais natural. Os animais quase sempre representam, tanto nos contos como nos mitos, representam aspectos instintivos da personalidade. Nesse caso, esses aspectos instintivos não são maus, fazem parte da personalidade, ou seja, precisam ser integrados. Bom, interessante também que eu observei é que os anões eles trabalham na mina, ou seja, na mina subterrânea. O subterrâneo representa também o inconsciente, ou seja, o profundo, o abissal, a caverna representa o inconsciente. Então, os sete anões, eles são aspectos da personalidade inconsciente do indivíduo. São aspectos que Branca de Neve desconhecia. E aí, quando ela adentra a floresta, ou seja, quando ela entra no inconsciente, ela adentra esse contato, confronto com o inconsciente, ela vai descobrir aspectos de sua personalidade que ela nunca soube que ela tinha. E aqui também a gente pode fazer uma certa analogia com os planetas, né? No livro Mistério Connections,
ou Connections 2, Jung fala, né, sobre isso, uma certa analogia com os planetas, visto que os planetas, eles correspondem a certos elementos constitutivos do caráter individual. Aqui Jung está fazendo uma analogia da alquimia com os planetas da astrologia, né? Ou seja, Vênus, Mercúrio, Marte, que são os planetas pessoais, né? Júpiter, Saturno, que são os planetas sociais, por assim dizer. E aqui um outro trecho, né? Do mesmo modo como as 7 cores correspondem aos 7 componentes astrológicos, ou respectivamente planetários do caráter, ou seja, os 7 anões, fazendo uma analogia com os 7 planetas da astrologia, correspondem a o caráter da pessoa, né? Correspondem a aspectos do caráter do indivíduo. Inclusive, no livro, se eu não me engano, Psicologia e Alquimia, tem uma imagem, né? Quando Jung trata sobre a alquimia, tem essa imagem aqui que eu achei muito parecida com a imagem da Branca de Neve, com os 7 anõezinhos ali, né? Em volta do corpo dela. Nós temos essa imagem do Rei Sol com seus 6 filhos. No caso aqui, os 6 filhos são os planetas. O sétimo seria o próprio rei, né? O rei seria o sol, o aspecto sol do indivíduo, né? A consciência, ou seja, a consciência do si mesmo, né? De si mesmo. E aqui nós temos a Branca de Neve, então, deitada, né? Depois que ela comeu do fruto proibido, ou seja, entrou no sono da inconsciência. E os anões estão aqui em volta dela, né? É como se eles estivessem esperando alguma transformação, alguma mudança desse fato psíquico, né? Desse fenômeno que o indivíduo se encontra no estado de inconsciência. Também uma outra analogia é essa imagem também do livro Psicologia e Alquimia, onde o rei doente aqui, né, ele significa a prima matéria, de cujo coração os filhos dos planetas recebem suas coroas. Ou seja, é aquele tema mítico também, né, e alquímico, onde aparece o rei doente, significa que o aspecto da personalidade precisa acontecer uma renovação, ou seja, precisa haver aquele renascimento, né? O rei já está fraco, já está decrépito, né? Ele precisa passar por uma renovação para que ele volte a viver num patamar de consciência mais elevado, né? Acima, num grau acima. Ou seja, existe aqui a questão do rei que está morrendo e precisa haver essa renovação, o que significa que o indivíduo deve buscar forças para se renovar, né? Para acontecer aquele renascimento da criança divina, do arquétipo da criança divina, que é o próprio indivíduo renascendo de um estado de inconsciência agora para um estado de consciência um pouquinho mais elevado na espiral do desenvolvimento humano. O rei enfermo é o homem que sofre de esterilidade espiritual. Na visão de Arisleu, o campo é estéril, porque nele só se une os iguais em vez de se unirem os opostos. Aqui é um trecho também do livro Psicologia e Alquimia. O rei representa a consciência dominante, a qual, no decorrer do confronto com o inconsciente, é engolida por ele, o que produz a nigredo, a saber, um estado de escuridão que finalmente conduz a uma renovação e ao renascimento do rei. Ou seja, o confronto com o inconsciente vai levar o indivíduo a essa renovação, a esse renascimento que é simbolizado pelo renascimento do rei. Depois da Nigredo, onde os componentes da personalidade total estão em divergência e em conflito, ou seja, seria essa imagem do lado onde os planetas aqui, né, a gente vê o leão brigando com o aquário,
O touro brigando aqui em confronto com o escorpião, ou seja, existe um aspecto de oposição entre os planetas, entre as casas também, né, do mapa astrológico do indivíduo. São aspectos da personalidade que parece que sempre estão ali em conflito, em confronto, né? Não existe uma harmonização. Essa imagem também é retirada do livro Psicologia e Alquimia. Eu já trouxe ela em outra aula e já mostrei ela em detalhes, falando sobre esses aspectos do inconsciente da personalidade que estão em confronto, né? Estão em conflito, se degladiando. Então nós temos aqui, por exemplo, o Sagitário atirando uma flecha nos Gêmeos. É interessante, é engraçado também ao mesmo tempo, né? Temos aqui o Áries, que é o carneiro pisando em cima da balança, ou seja, demonstrando que existe um confronto. O... Temos aqui também a cabra, né? Que representa o Capricórnio, brigando com o caranguejo, que significa o câncer, ou seja, são aspectos de oposição. Isso existe dentro da constituição da psique humana, que é representado por esses símbolos, né? Por esses planetas, enfim, pelas casas astrológicas. Aqui do lado, quando existe o rei e os seus 6 filhos, ou seja, o sol, significa que já houve uma harmonização dessa outra imagem anterior que está do lado. Então fala, depois da Nigredo, onde os componentes da personalidade total estão em divergência, ou seja, estão em conflito interior, surge a união no branco, que seria a fase da albedo. Trata-se de uma harmonia interna. O rei representa o sol, a consciência renascida que reúne todos os aspectos no uno. Por isso, os 6 filhinhos aqui, né, que são aspectos da personalidade, estão em, digamos assim, em concordância com o sol, né, com o rei, porque aqui já houve a albedo, já houve a reunificação desses elementos que outrora estavam separados, estavam brigando, estavam em conflitos. Bom, pessoal, eu encerro essa aula aqui e na próxima aula a gente continua ainda falando sobre alguns aspectos simbólicos dos contos de fadas e outros temas em que a Von Franz ela aborda no conto de fadas, como por exemplo o tema da redenção e também sobre o tema do enfeitiçamento, que é quando o, o homem é enfeitiçado e transformado em um animal nos contos de fada ou a princesa é transformada em um animal, ou príncipe, enfim. Ela vai falar o que significa isso, né, psiquicamente, o que significa em termos espiritual ou da alma do indivíduo. Bom, aqui estão os livros que fizeram e vão fazer parte das próximas aulas também sobre contos de fadas. Então é isso, pessoal. A gente se vê agora na próxima aula. Até breve. Tchau, tchau.